Olá, seja muito bem-vindo ao canal Artes da Cena. E hoje nós vamos discutir o conceito de autoria no teatro. Quem é o autor de uma peça? É o que escreveu o texto? É o que dirigiu a peça? É o ator? É o cenógrafo? É o figurinista? Quem, afinal de contas, é o autor da obra teatral? Quer saber mais sobre isso? Vamos junto! Sua Excelência, o autor. O conceito de autoria que a gente tem hoje na nossa civilização aqui no Ocidente, ele é um conceito que foi construído ao longo do tempo. Quando nós vamos analisar um romance, por exemplo, a gente costuma, principalmente a crítica, querer saber em que contexto aquele romance se deu, quem era o autor, quais as outras obras desse autor, a época que ele viveu, como ele pensava, e a partir disso a gente tenta analisar o romance e os conceitos ali do livro. Só que isso é um conceito construído. A autoria, ela foi construída ao longo do tempo. Quem fala sobre isso, muito bem falado, é o Michel Foucault, um filósofo francês, que escreveu em 1969 um texto chamado exatamente O que é um autor. Segundo Michel Foucault, o autor é uma função que foi construída. E a gente pode entender isso com a historinha que eu vou contar para vocês agora, a partir lá do início, do nosso início aqui do Ocidente, que é sempre, claro, a Grécia. Na Grécia Antiga, na Grécia Arcaica, ali mais ou menos entre o século VIII e o século VI antes de Cristo, quando ainda se estava começando a desenvolver a língua escrita da Grécia, as histórias eram contadas pelos aedos, que eram os cantadores, né? Que em outras civilizações a gente vai chamar de bardos, cantadores que transmitiam aquela cultura do povo, aquelas histórias, aqueles mitos. Que para eles não eram mitos, eram verdades. Nas festas, rituais e etc. Quando um cantador, um aedo, contava um mito, por exemplo, o mito de nascimento da deusa Afrodite, ou qualquer outro mito, ele vinha através de canções e contava aquelas histórias e fazia com que elas fossem verdadeiras. Ele não era um autor das histórias, ele não era um ser de onde as histórias saíam, ele apenas contava aquelas histórias que eram passadas de forma oral de geração em geração. Na cultura grega, eles acreditavam que o aedo falava através das musas. Quando o aedo começava a cantar aquelas coisas, as musas, que eram seres divinos, falavam através da boca dele. E falavam porque elas entravam em contato com uma memória coletiva, a memória de um povo, onde aquelas histórias estavam todas reunidas e, a partir desse contato, com esse tempo que a gente chama de arquê, que é um tempo da origem, que é do passado, mas que também está no presente, as musas falam através da boca do aedo. Quando é que na Grécia Antiga começa a existir a figura do autor? Quando, mais uma vez, a escrita começa a aparecer, as cidades-estado começam a ficar grandes, assim como já contei lá nos episódios, né, que surge o teatro e etc., surge também a necessidade de se definir gêneros literários. Então, uma coisa é a epopeia, que são essas histórias que contam grandes narrativas. Outra coisa vai ser a poesia lírica e outra coisa vão ser as tragédias, os dramas satíricos. Quando começa a ter essa necessidade de se dividir esses gêneros, começa a se ter também a necessidade de atribuir essas histórias a um autor. Aí se inventa Homero. Então Homero é um autor inventado para definir o que seria o ápice desse gênero da epopeia. Depois ali da Grécia Antiga, a gente atravessa o período medieval, onde o autor vai funcionar muito como uma espécie de dar credibilidade a determinado texto, principalmente na época lá da dominação da Igreja Católica, etc. Falando de teatro, vamos agora para o período do século XVII, o período da era elisabetana, ali, do Shakespeare e dos autores da época dele, que é ali entre o final do século XVI e início do século XVII. Quando a gente chega nessa época do teatro, ali na era elisabetana, os textos eram escritos pelos autores para as suas companhias de teatro. As companhias, inclusive, escondiam esses textos com medo de que eles caíssem na mão de outras companhias. Os atores, quando vinham ensaiar seus papéis, eles recebiam muitas vezes só a sua parte do texto e com as deixas de início e de fim dos outros atores, para que eles soubessem a hora que eles iam falar, de forma que nenhum ator tinha o texto inteiro da peça, exatamente para evitar esse tipo de contrabando, né? Que uma companhia roubasse o texto de uma outra companhia
e montasse aquele texto. Então você tinha o autor do texto, mas o que valia mesmo, a propriedade, o que valia era a obra de teatro e não o texto. O problema é que com a invenção da prensa móvel por Gutenberg lá em 1490 e alguma coisa, ela foi se popularizando e ficou ficando é ótimo. E foi ficando fácil de você imprimir textos. O que começou a acontecer? Textos começaram a ser impressos e começaram a ser vendidos. Todo tipo de texto, as pessoas começaram a comprar texto para ler nas suas casas, o que era uma coisa muito nova, porque até então para você fazer um texto era uma coisa caríssima, poucas pessoas tinham acesso, né? A maioria delas monges, frades, pessoas muito ricas, né? Ou da nobreza ou das igrejas, muito mais até das igrejas do que da nobreza, onde se encerravam, se guardavam todos aqueles manuscritos. Quando começa a se imprimir as coisas, isso vai se popularizando aos poucos, nem todo mundo era alfabetizado, mas enfim. O que começa a acontecer é que como o teatro fazia um sucesso estrondoso na época do teatro elisabetano, começaram a aparecer edições piratas dos espetáculos, escritas por pessoas que iam ouvir a peça, iam assistir a peça, pegavam de ouvido, tentavam anotar e tentavam escrever depois de memória. E aí publicavam esses textos depois e vendiam nas ruas, nas feiras. Verdadeiras piratarias. E o pior é que além de ser pirata, era muito mal escrito, porque a pessoa ia lá, via a peça e depois escrevia o que ela lembrava daquilo ali. Isso começou a incomodar profundamente os escritores, mais até do que as próprias companhias. Porque começavam, por exemplo, o cara ia lá assistir o Hamlet do Shakespeare. E aí depois ele ia publicar o Hamlet, e quando ele publicava o Hamlet que ele publicava, obviamente, que não era do Shakespeare, era o que ele lembrava do Hamlet do Shakespeare. Sem falar na memória criativa que as pessoas enfiavam, né, várias falas ali no meio. O Shakespeare não chegou a sofrer tanto disso não, mais pro final da carreira dele, mas os contemporâneos dele que vieram um pouquinho depois sofreram bastante, né, Ben Jonson e outros. E o que começou a acontecer? Os autores começaram então, eles mesmos, a publicar seus textos. O que até então eram textos feitos para serem falados no teatro, passaram a ser publicados. De início, muito a contragosto dos autores, porque para eles não fazia sentido alguém ler o texto deles. O texto deles tinha sido escrito para ser montado, para ser encenado, não para ser lido. E você tem vários depoimentos desses autores lamentando essa situação. Então é isso, os autores começaram a publicar o texto e o que aconteceu é que esses textos começaram a fazer sucesso. E aí a gente tem uma questão que é a seguinte, o texto que era uma propriedade da companhia passa a ser uma propriedade do cara que escreveu o texto. E ele começa a ganhar grana com isso, vendendo aquele texto. É o capitalismo nascendo, né? Ali nos primórdios do capitalismo. Então, passa a ser importante que esse autor coloque o nome dele nos textos dele, passa a ser a obra escrita dele. A obra do teatro passa a ser entendida como a obra escrita, não tanto mais como a obra encenada. Esse conceito de propriedade que está ali no início do capitalismo, né, começa a nascer efetivamente ali a partir do século 16, 17, né, primeiro com o mercantilismo e tal, mas enfim, essa noção de propriedade que gera renda para esses autores. E assim vai ser durante muitos séculos. O que é considerado o autor do teatro é o cara que escreve o texto. O diretor, o ensaiador, né, que a gente hoje chama de diretor, mas o ensaiador que ajudava ali a organizar, ensaiar os atores, etc., eles não eram autores. O autor do teatro era aquele que escrevia o texto. Quando a gente chega lá no final do século XIX, na passagem para o século XX, a gente tem o surgimento do encenador ou do diretor do teatro como a gente conhece hoje. Eu já expliquei isso de uma forma bem mais profunda nesse vídeo que deve estar aparecendo em algum lugar aqui dessa tela. Você clica lá e você vai entender como é que surge o encenador ou o diretor de teatro. Quando surge esse diretor e esse encenador, ele era um cara que pegava o texto e dava uma concepção sobre esse texto, a encenação que ele queria dar para aquele texto. Então aí a gente tem uma autoria que já começa a ser dividida novamente, porque tem um cara que escreve um texto e tem depois um encenador que vai pensar como ele vai colocar esse texto na cena, usando todos os elementos da cena. E volto a lembrar, vê lá
o episódio sobre encenação para você entender isso aqui, sobre o diretor de teatro. A gente tem aí uma autoria dividida. Você tem uma autoria da cena também. Essa autoria, que era exclusiva do texto, passa a ser dividida com a encenação. A tal ponto que a gente vai, ao longo da primeira metade do século XX, a gente vai ter aqueles diretores que começam a escrever seus próprios textos, como Brecht, por exemplo. Porque ele tem uma concepção tão profunda do teatro que ele quer fazer, que ele passa a escrever o texto que ele vai encenar. Porque ele já começa a escrever o texto de acordo com o que ele quer dizer com o teatro dele. Então a gente funde ali. O Brecht era o autor do texto e da própria encenação. Você tem outros encenadores que pegavam textos que não tinham nada a ver com o teatro e colocavam em cena. Então você tinha um autor ali de um texto prévio que era, sei lá, um capítulo da Bíblia, e o autor daquela obra teatral que era o diretor ou o encenador. A partir da segunda metade do século XX, na verdade um pouco antes, a gente vê um cara do qual eu já falei um pouco aqui, que é o Antonin Artaud. O Artaud vai radicalizar isso. O Artaud radicaliza várias coisas no teatro. Uma delas é que ele reclama a autoria da encenação, que na concepção dele, na época que ele viveu, seria do encenador. Que o teatro tinha que se libertar do texto. Que o texto é uma coisa morta, velha, enferrujada. O teatro tem outros elementos que são muito mais importantes para a obra teatral do que o texto escrito. Ele preconizava isso, pregava isso, que o teatro tinha que se libertar do texto escrito. Mas na época dele, o teatro ainda não se libertou totalmente desse texto escrito. Agora, quando a gente chega ali, a partir dos anos 60, mais ou menos, a gente vai ter alguns eventos. Um deles é o surgimento da performance. Alan Caprow, nos anos 50, vai vir o Pollock e vai fazer a action painting. O Pollock, ao invés de mostrar o quadro dele pronto, o espetáculo dele era como fazia o quadro. Então ele pegava aquele quadro ali, ia para um lugar público e ficava lá. Tem um filme ótimo sobre o Pollock, recomendo que vocês assistam. E a obra de arte dele não era só o quadro pronto, mas era fazer aquele quadro. É o que se chamava action painting ou pintura em ação. Mais pra frente a gente tem um grupo muito legal que é o Living Theatre, teatro em vida, teatro vivendo, umas traduções bem mais ou menos aqui que eu estou fazendo de improviso. É o Julian Beck e a Judith Malina, que eram diretores desse grupo de teatro que influenciou grupos no mundo inteiro. E eles radicalizavam a proposta lá do Artaud no sentido de que eles não queriam que houvesse um texto prévio. Eles faziam laboratórios com os seus atores, que muitos deles nem eram atores de verdade, eram pessoas que estavam ali vivendo com eles, e eles faziam aquelas encenações, os happenings, alguns ficaram muito famosos, como por exemplo Paradise Now, se não me engano é um desses nomes, se não for depois aparece aqui na legenda o nome certo, mas eu acho que é isso mesmo, Paradise Now, onde não havia texto escrito. Os atores tinham ações que eles iam trabalhando ali, construindo daquela forma, e não havia um texto escrito, registrado, tanto é que acabando aquilo ali, a gente não tem, a não ser o que foi gravado ou o depoimento das pessoas que assistiram ou das pessoas que fizeram, você não tem um texto feito ali para aquela representação. Isso mostra o quê? Que o teatro consegue se libertar da autoria do texto, não há necessidade de um texto, a cena vale por si mesma. E aí quem é o autor desse texto? São os diretores do grupo? Mais ou menos, porque eles não escreveram aquelas falas ou aquelas ações, são os atores. Aí a gente tem o nascimento do que a gente vai chamar depois, nos anos 70, da criação coletiva, que é exatamente isso, é uma criação coletiva. Todos participam dessa criação. A gente tem a partir dos anos 70 um outro tipo de teatro que vai tratar o texto como mais um elemento. E esse texto ele pode ser inclusive bagunçado. Então, por exemplo, se eu tenho uma fala que eu digo eu amo você, alguns atores podem começar a falar, o Grotowski trabalhou isso, eu amo, por exemplo, eu vou bagunçar esse texto, que era uma coisa que o Artaud falava também, em nome de outro tipo de relação com a plateia, em nome de outras dimensões de som, tentando alcançar uma pré-palavra, o que está entre a palavra e o gesto, enfim. E também, contemporaneamente, a partir dos anos 70, passou a se entender que todos os elementos da cena, eles tinham que estar no mesmo lugar. Então o texto ele não era mais importante do que o gesto, ou do que uma música. Então você tem algumas coisas onde você tem um texto sendo dito baixinho e você tem uma luz intensa e uma música que não tem nada a ver com o que está sendo dito pelo texto. É o que a gente chama de polissemia, vários significados que entram em contraste, produzindo significados múltiplos, abertos, que na verdade o público é que vai resolver que significado é esse.
Tudo isso eu vou falar mais pra frente em episódios específicos. Aqui eu estou dando só uma ideia geral, estou falando dessa questão da autoria. Então, o texto, que antes era o que definia a autoria, agora no teatro contemporâneo não é mais. Você tem tudo hoje. Você tem desde uma peça que pode ser escrita e encenada, e aí a gente vai ter o autor daquela peça, e esse texto pode ser montado de outras formas diferentes. Você tem peças que não têm absolutamente texto nenhum, que são ações que vão se modificando, work in progress, como se costuma dizer, trabalhos que vão se modificando ao bel prazer. Você tem a performance, que aí não tem texto nenhum mesmo, ou se tem texto ele vai mudar completamente a cada novo evento daquele ali. E você tem também vários tipos de criação coletiva. Processo colaborativo que conta com um autor que vai para a sala de ensaio e junto com os atores e com diretores, ele vai escrevendo o que ele está vendo e vai modificando de acordo com o processo. E você tem criação coletiva pura e simples, de grupos como a minha companhia, os Atores de Laura, por exemplo, e outros também, onde através das improvisações de todos os atores, com orientações do diretor, mas também com colaboração de todo mundo, esse texto vai ser construído. E é um texto que vai ser construído e pode ser registrado, editado, publicado e montados depois por outros grupos, criados de uma forma coletiva a partir da cena, mas que podem pegar aquele texto depois e fazer um espetáculo completamente diferente. Enfim, esse conceito de autoria no teatro, ele é muito amplo, e o que vale hoje é muito mais a obra em si, o contexto que ela está ali feita, e não exatamente quem escreveu, até porque em muitos casos a gente não pode nem dizer que uma pessoa tem escrito aquilo ali. Tem uma outra ideia também sobre esse conceito de autoria, que é a seguinte: por mais que exista um autor que escreveu alguma coisa, esse autor, ele escreve baseado em tudo que ele convive. É como aquele Aedo lá da Grécia Antiga, que não era considerado um autor, ele acessava aquele tempo da arquê, que é um tempo da origem, mas que é um tempo presente, para falar através do contato com a musa, o que sai pela boca dele, são histórias que estão nesse tempo da arquê, nessa coletividade, nessa sociedade. Ele não é um poço criativo de nada, ele é muito mais uma antena, né, que capta tudo o que está acontecendo, do que um criador de alguma coisa. Hoje em dia, muita gente entende a autoria nesse sentido. O artista não é aquele gênio criativo de onde saem mundos e coisas maravilhosas. Ele é muito mais uma antena. Alguém que tem uma sensibilidade e consegue pegar tudo que nós estamos pensando, tudo que a nossa sociedade vive aqui, né, pensa e sente, e consegue colocar aquilo ali em forma de arte. Quantas vezes vocês já leram um livro, ouviram um filme, ouviram uma peça de teatro, ouviram uma música onde você fala: cara, é isso, é exatamente isso que eu penso, é isso que eu quero dizer. Por quê? Porque o artista funcionou como antena e conseguiu captar aquelas coisas, os nossos desejos, os nossos pensamentos, e colocou ali em forma de arte. Espero que vocês tenham gostado, obrigado. Inscrevam-se no canal, é muito importante pra gente, ajuda a gente, tá? Se inscreve aí, ativa o sininho para você receber todas as notificações. Compartilha o vídeo se você gostou do conteúdo, não seja egoísta, não guarda só para você. E por favor, comente aqui embaixo o que vocês acharam, quais as dúvidas que ficaram, quais os episódios que vocês gostariam que eu fizesse, esmiuçando cada um desses pontos que eu falei aqui, tá bom? Vamos fazer esse canal junto, vamos junto.